Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. O tema de hoje, população brasileira. Fiquem espertos! Formação do povo brasileiro. 3 grupos fizeram parte da origem da formação do povo brasileiro, que foram os indígenas, africanos e europeus. A formação do povo brasileiro é heterogênea, sendo constituída de diferentes grupos. População brasileira é o resultado de um processo de miscigenação, isto é, uma mistura de etnias e cultura. O órgão responsável pelo levantamento de dados sobre a população brasileira é o IBGE, que a tia já explicou para vocês, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz uma pesquisa que é um recenseamento de 10 em 10 anos. A diversidade étnica e cultural é uma das principais características do nosso povo brasileiro. Vamos falar do primeiro povo, indígenas. No início da colonização, os portugueses se apropriaram dos conhecimentos dos indígenas para se adaptar melhor a essas terras. Por sua vez, os indígenas resistiram à invasão portuguesa e muitos morreram em guerras ou por doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, contra a qual eles não tinham imunidade, porque eles eram totalmente, só viviam em contato com a natureza. Então, quando os portugueses trouxeram essas doenças para cá, muitos índios morriam. Assim, a maior parte da população indígena foi exterminada e suas terras invadidas. Próximo povo, gente, os africanos. Mais tarde, os portugueses começaram a trazer as pessoas da África e escravizá-las como mão de obra nas plantações de cana, nos engenhos de açúcar, nas fazendas de cacau e café, entre outras ocupações. Retirados contra sua vontade de sua terra, cultura, família e meio social, os africanos, assim como os indígenas, resistiram à escravidão, por meio de revoltas, fugas e formações de quilombos. O que eram esses quilombos, gente? Era um povoado que eles fundavam para fugir dos senhores de escravos, certo? E com isso eles formaram o quilombo mais conhecido, que é o Palmares, criado no século XVII. Foi um dos mais conhecidos na história no período colonial brasileiro. Localizado em terras atualmente que corresponde ao estado de Alagoas, o quilombo dos Palmares tinha em sua composição diversos quilombos menores e abrigava milhares de quilombolas. O Zumbi era um de seus principais líderes, que foi perseguido e morto a mando do governo colonial. A herança cultural, o que é que eles trouxeram com eles que enriqueceu a nossa cultura? Os portugueses nos deixaram como herança algumas características culturais, como a língua, que é a nossa portuguesa, e a religião católica, entre outras. A contribuição cultural dos africanos está presente na religião, que é o candomblé, na música, o axé, na capoeira, nas roupas e em muitas palavras de origem africana, incorporada à nossa língua. A contribuição dos indígenas está presente na culinária, a tapioca, quem não gosta de tapioca, né? Nas palavras incorporadas à nossa língua e comportamentos sociais, como dormir de rede, andar descalço. As mulheres que gostam de brincos, de maquiagem, nós herdamos dos índios, porque eles pintavam a pele para rituais, para a guerra. Miscigenação. Do relacionamento entre os membros das etnias, formou-se o nosso povo brasileiro. Essa mistura de etnias chamamos de miscigenação, que é a mistura de raças. A miscigenação resultou nos mestiços, cujos tipos fundamentais são o mulato, que é o resultado da união entre o branco e o negro, o caboclo, resulta da união entre o branco e o índio, o cafuso, que resulta da união entre o negro e o índio. Gente, um abraço, fiquem com Deus e não esqueçam de fazer a pesquisa que a tia pediu, tá? Beijão!